No MMA temos vários títulos informais para os lutadores. Temos o porteiro, o cara que impede ou permite que as promessas avancem no ranking. Tem os veteranos, aqueles lutadores que lutam desde a época que o Dana White tinha cabelo. Temos as lendas, o panteão do esporte. E temos também os lutadores mitológicos, que basicamente são versões icônicas de alguns lutadores. Aquele período mágico que marcaram uma época na carreira deles. Bom, posso citar aqui alguns lutadores mitológicos. Por exemplo, Tony Ferguson no auge, Caim Velasquez no nível do mar, Anderson Silva com cavanhaque, Conor McGregor motivado e o maior de todos eles, Vitor Belfort no TRT. Ué, nunca ouviu falar no Vitor Belfort no TRT? Então fica aqui porque o conto das lutas de hoje é sobre ele. Mas antes, pessoal, quero lembrar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Stake.bet.br, a casa de apostas oficial do UFC. É a única que conta com promoções exclusivas para os cards numerados do Ultimate. E para participar dessas promoções, cria a sua conta lá na Stake.bet.br, com o link que tá aqui no comentário fixado. E lembra, utiliza o código FIGUEIRAUFC para participar de todas as promoções. É isso, pessoal. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Bom, pessoal, não vamos ser bobos aqui. O Vitor Belfort nunca foi um exemplo de um atleta limpo. Aquele atleta que nunca cedeu à tentação do suco. Na verdade, pelo contrário, quando o assunto era doping, quando o assunto era lutador bombado, Vitor Belfort era uma referência. Desde os 19 anos de idade, quando competiu nos primórdios do UFC, ele já chamava atenção pelo porte físico. Como é que pode um garoto de 19 anos de idade já parecer um bodybuilder? Apesar que naquela época era muito mais fácil burlar o antidoping do UFC, que era quase inexistente. E quando tinha teste antidoping era tudo com data marcada, então era só usar até um período de tempo, depois parar de usar, que tava tudo certo. E por incrível que pareça, por mais que naquela época o doping fosse muito fácil de ser burlado, ainda assim o Vitor Belfort foi pego no doping em 2006, na sua primeira luta contra o Dan Henderson, onde ele perdeu e acabou apitando positivo para hidroxitestosterona, um esteroide anabolizante derivado da testosterona. Isso já mostra por si só um grande problema do Vitor Belfort. Como provavelmente ele começou a usar esteroides desde cedo, ele tem problemas na produção natural de testosterona. O corpo dele já não consegue produzir mais testosterona sem auxílio de alguma droga ou algum hormônio. Ou seja, se ele não utilizar nenhuma substância, nenhum hormônio, os níveis de testosterona dele são baixíssimos, porque o corpo dele não produz mais. E quanto mais os anos se passam, mais fica difícil para o corpo produzir sozinho. E é aí que surgiu a grande solução, um tratamento que, por incrível que pareça, até um certo tempo atrás, não era considerado doping, apesar de ser doping. E eu tô falando do tratamento de reposição de testosterona, ou também conhecido como TRT. E como o nome já diz, ele repõe a testosterona do atleta. Ele faz com que a pessoa volte a ter os mesmos níveis de testosterona que ele tinha quando tinha 18 anos de idade, no pico da vida. Na verdade, pode ser até maior, dependendo da dosagem. Em resumo, é o mais próximo que você vai ter de uma fonte da juventude no MMA, ou em qualquer tipo de esporte. Faz o atleta coroa voltar a ser um garotão. E obviamente, Vitor Belfort começou a fazer uso desse tratamento. Bom, não se sabe ao certo quando exatamente o Vitor Belfort começou a fazer o TRT, mas segundo uma reportagem do jornalista Mike Fish, da ESPN, o Belfort apresentou o laudo médico pro UFC mais ou menos em 2011. E as mudanças no corpo dele, no porte físico, no shape dele, começaram a ficar bem perceptíveis a partir de 2012, na luta dele contra o John Jones no UFC 152. E pessoal, o shape do Vitor Belfort, o porte físico dele naquela luta contra o Jones ficou tão impressionante que chamou a atenção do próprio John Jones, que confessou em 2015, em uma entrevista para o MMA Fighting, que ele percebeu na hora que tinha alguma coisa errada com o Vitor Belfort, que ele estava utilizando alguma coisa que não deveria. E olha que de suco o John Jones entende. Bom, o Belfort acabou perdendo essa luta pro John Jones, todo mundo sabe. Ele quase encaixou uma chave de braço no primeiro round, mas de resto foi dominado pelo campeão americano. Mas o que importa é que a sua transformação estava praticamente completa. Depois da derrota, ele decidiu voltar para o peso médio e assim nasceu uma das maiores criaturas mitológicas do MMA.
Vitor Belfort no TRT. A primeira vítima dessa transformação foi o futuro campeão dos médios, o Michael Bisping, que vinha provocando bastante o Vitor antes da luta. E também era um grande defensor do esporte limpo. Ele criticava bastante lutadores que já utilizaram o que tinha rumores que utilizavam algum tipo de substância proibida. Michael Bisping, que nunca foi pego no doping em toda a sua carreira e sempre manteve o mesmo porte físico, ou seja, como ele manteve o mesmo porte físico durante toda a carreira, é bem difícil dizer que ele usou alguma coisa. A luta entre os dois aconteceu em São Paulo em janeiro de 2013 e acabou deixando uma marca permanente no inglês. O Belfort nocauteou com um chute alto brutal no segundo round. Um resultado bem curioso, já que o Vitor nunca tinha conseguido um nocaute com chute alto. Ele sequer era conhecido por aplicar chutes em sua luta. E esse golpe simplesmente causou um deslocamento de retina no Michael Bisping, que posteriormente ficaria cego desse olho, o olho que foi atingido pelo chute do Vitor. Depois dessa luta, inclusive, o Michael Bisping prometeu que nunca mais enfrentaria qualquer tipo de atleta que tivesse ligado ao uso de anabolizantes, com exceção do Anderson Silva, que já foi pego no doping em 2015, e o Bisping não quis negar essa luta. Por outro lado, a vitória do Vitor marcou o primeiro passo da nova corrida dele rumo ao cinturão dos médios. A próxima vítima seria o recém-contratado campeão do Strikeforce, o americano Luke Rockhold, que enfrentaria o Bane brasileiro em Jaraguá do Sul. Mais uma luta no Brasil. Anota esse detalhe, perceba que até agora o Belfort só tá lutando no Brasil, isso vai ser importante. E bom, se um chute alto pelo Vitor já foi impressionante, o que falar desse nocaute? O Vitor Belfort nocauteou o Luke Rockhold com um chute rodado no primeiro round. Um golpe que o Vitor sequer havia tentado em toda a sua carreira. E foi um baita nocaute. Não só ganhou o bônus de melhor nocaute da noite, mas também melhor nocaute de 2013. Essa foi a primeira derrota do Luke em 7 anos e a segunda vitória seguida do Vitor Belfort em 2013. Ele já estava na cara do gol para disputar o cinturão dos médios. E para encerrar, um acerto de contas. O Vitor faria uma revanche contra Dan Henderson em Goiânia. O terceiro card seguido no Brasil. Bom, aí começam as teorias. Muitos diziam que o Vitor estava lutando exclusivamente no Brasil por causa dos testes antidoping. Supostamente ele estava fugindo da Comissão Atlética Americana, que tinha um teto dos níveis de testosterona que um lutador pode apresentar. Só que as comissões brasileiras eram muito mais toleráveis, não tinha esse teto. Então no TRT o Vitor Belfort podia caprichar na testosterona que não haveria problema algum. Basicamente, nos Estados Unidos permitiam ele chegar no Super Saiyajin 1 e no Brasil o Vitor Belfort já estava no Super Saiyajin 3. E ele aproveitou essa brecha para fazer história. Em Goiânia, ele foi o primeiro a nocautear Dan Henderson em 40 lutas. E novamente fez isso com um chute alto. Bom, terceira vitória seguida em 2013, terceiro nocaute seguido, terceiro bônus de melhor nocaute da noite seguido, estava decretado. Vitor Belfort seria o próximo desafiante ao cinturão dos médios contra o campeão Chris Weidman, que havia acabado de vencer pela segunda vez consecutiva o lendário Anderson Silva. E na época, essa era uma luta enorme. Tava todo mundo entrando nesse hype, tava todo mundo impressionado com as atuações do Vitor Belfort. O cara parecia um devorador de mundos. Enquanto isso, Weidman era aquele campeão invicto que ainda precisava se provar, já que ele havia vencido Anderson Silva 2 vezes, só que as duas lutas tiveram muita polêmica. No Brasil, então, tinha um sentimento a mais. O Vitor carregava aquela vingança. Ele vingaria as derrotas do Anderson Silva e traria o cinturão de volta para o Brasil. Muito bem, a luta então foi marcada para o UFC 173, que aconteceria em maio de 2014, em Las Vegas, Estados Unidos. E aí, lembra que eu falei que o Vitor Belfort só estava lutando no Brasil? Vamos lá! Em 2014, em fevereiro de 2014, o Vitor Belfort teve que viajar para os Estados Unidos porque ele foi indicado naquela premiação, o MMA Awards, de melhor nocaute do ano. Então ele tinha que participar da premiação, então ele teve que ir para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, no evento que aconteceria em Las Vegas, olha só quem bateu a porta do Vitor Belfort. A Comissão Atlética de Nevada, que pediu, ou melhor, exigiu que ele deveria fazer um exame antidoping surpresa. Quem diria, né? Justamente quando o Vitor finalmente pisa nos Estados Unidos, a Comissão Atlética já bate na porta dele e manda ele mijar no copinho. E olha só quem diria, mais uma coincidência, justamente nesse teste que o Vitor fez nos Estados Unidos, os níveis de testosterona dele estavam absurdamente
ligeiramente acima do limite, mas assim, muito acima do permitido. Sabe aquele teto que eu falei? Bom, o Vitor já tava no terceiro, quarto andar. E quem diria, né? Justamente o teste que ele não fez no Brasil. Mas calma, porque não para por aí. Não só o Vitor Belfort teve que ser retirado da luta dele contra o Chris Weidman em maio, porque ele tinha que reajustar os níveis de testosterona dele, não ia deixar o Bane brasileiro competir, como também 3 semanas depois que o Vitor foi pego no doping, a Comissão Atlética de Nevada começou um debate sobre a permissão, a liberação do TRT no UFC. Resultado, Nevada proibiu o uso do TRT e todas as outras comissões americanas acataram com a decisão. E com isso, o TRT foi oficialmente banido de todo o UFC. Todos os lutadores estavam proibidos de fazer o tratamento de reposição de testosterona. E isso foi uma facada no peito de vários lutadores, inclusive do Vitor Belfort. E foi uma infelicidade, porque diferente do Vitor Belfort e outros lutadores como Rampage Jackson, que utilizavam simplesmente para ter um ganho de performance, tinha outros lutadores como o Antônio Pezão que realmente precisavam, porque tinham doenças crônicas que faziam ele produzir menos testosterona do que o normal. Mas agora já era, e Vitor Belfort teria que passar por um verdadeiro inferno. O endócrino Neil Goodman, na época, chegou a explicar o que aconteceria com o atleta se ele parasse o tratamento de reposição de testosterona. E ele explicou que os lutadores poderiam sofrer com perda de músculos, flacidez, fadiga, ganho de peso e até problemas psicológicos. E tudo isso aconteceu com o brasileiro. Quando a luta contra o Chris Weidman foi remarcada para maio de 2015, mais de um ano após ele parar com o TRT, a diferença do porte físico do Vitor Belfort era assustadora. O brasileiro parecia menor, mais magro, músculos flácidos, peito murcho, e várias comparações foram feitas na internet, pegando a pesagem do Vitor Belfort contra o John Jones e agora contra o Chris Weidman. E as diferenças eram gritantes, mas também não foi só a aparência que mudou. Depois de 1 ano e meio de espera, o Vitor começou a luta explosivo, partiu pra cima do Chris Weidman e, como de costume, tentou terminar com a luta ainda no primeiro round. Só que diferente de todas as últimas 3 lutas, dessa vez o Chris Weidman sequer chegou perto de correr perigo de ser nocauteado. O americano até sofreu um corte no supercílio, mas permaneceu firme e forte. Enquanto isso, o Vitor Belfort já estava cansado. Nessa blitz inicial, somente nessa blitz inicial, o Vitor Belfort já tinha gastado toda a sua energia e só tinham passado 2 minutos de luta. Uma diferença gritante para as últimas lutas do Vitor. E aí o Weidman percebeu que o Vitor estava cansado e aproveitou, botou o brasileiro para baixo e o Vitor simplesmente não tinha energia para explodir o quadril ou tentar alguma coisa para tirar o Chris Weidman de cima dele. Resultado, o Weidman começou a bater um ground and pound pesado, o Vitor não conseguiu se defender e foi nocauteado ainda no primeiro round, perdendo a última chance que ele teve na carreira de se tornar campeão do UFC. Pessoal, quando você usa um hormônio, seja lá qual ele for, seja o tratamento de reposição de testosterona ou qualquer outro tipo de suco, quando você para de usar ele, é que nem quando você para de regar uma planta. Ela vai morrendo aos poucos. Ela precisa que você continue regando ela, assim como o seu corpo precisa que você continue aplicando. E é por isso que o Vitor Belfort nunca conseguiu recuperar o mesmo nível de performance que ele apresentou em 2012 e 2013. E a situação dele foi de mal a pior. Nas lutas seguintes, ele foi nocauteado 4 vezes. E todas as lutas acabavam rápido, primeiro ou segundo round no máximo. Afinal, o Vitor não tinha mais gás para jornadas mais longas. As únicas vitórias que ele teve nesse período foi contra 2 lutadores que eram mais velhos e, curiosamente, também usaram o TRT. Bom, Vitor deixou o UFC oficialmente em 2018, sendo nocauteado pelo Lyoto Machida, e uma vez fora do UFC e dos testes antidoping, adivinha? Vitor Belfort voltou a usar o TRT e voltou a ter um porte físico bem similar ao que ele apresentou em 2012 e 2013. Mas não se enganem, uma vez fora do UFC, uma vez fora das grandes organizações de MMA, podem ter certeza, todos esses lutadores quarentões, todos esses lutadores que ainda estão fazendo lutas de exibição, estão usando alguma coisa. O próprio Fabrício Verdun admitiu que estava usando algumas coisinhas. E o caso do Vitor Belfort não é diferente. O caso do Anderson Silva, imagino que não é diferente, e principalmente do Mike Tyson, que está com quase 60 anos de idade. Bom, o período de Vitor Belfort no TRT foi curto, mas deixou memórias bem marcantes. E também deixou uma lição. Olha lá, se você vai usar o suco,
pense bem nos resultados reversos, porque uma vez que você para, o seu corpo vai cobrar um preço e é um preço bem caro. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.